Quando a gente tem problema de autoestima, isso é uma distorção de identidade, ou seja, você está se identificando com algo que você não é, algo que não é a sua essência, algo que não é a sua realidade. Então a autoestima baixa, ela sempre reflete uma falta de autoconhecimento e uma falta de autoaceitação. Porque quando você começa a se conhecer de verdade e descobrir quem você realmente é, se aproximar da sua essência, é impossível que você não se apaixone por você mesmo. É impossível que você não passe a se amar genuinamente e a ter uma autoestima elevada. Então, nesse vídeo, eu vou te guiar através desse caminho de autodescoberta que leva a essa autorrealização, a essa autoaceitação e, consequentemente, a essa autoestima elevada que a gente tanto deseja, mas que frequentemente a gente busca nos lugares errados, com as coisas erradas. Uma boa parte da nossa identidade, da nossa autoestima e do nosso senso de valor próprio é desenvolvida na nossa infância. Então, quanto mais amoroso foi o lar onde você cresceu, quanto mais você se sentiu amado e valorizado durante a sua infância, maior vai ser a sua autoestima. Mas a realidade é que a gente vive em um mundo onde nem tudo são flores, e embora os nossos pais sempre nos deem o melhor que eles podem dar dentro das condições deles, a realidade é que poucas são as pessoas que têm o privilégio de crescer dentro de uma família estruturada com pais que são realmente maduros, conscientes e amorosos. E aí, por conta disso, muita gente já vem de berço com um buraco no peito, com um vazio que precisa ser curado. Então, esse desenvolvimento, e fortalecimento da nossa autoestima e do nosso amor próprio, ele acaba estando fortemente, entrelaçado ali com o nosso propósito de vida. Ele é um dos nossos grandes propósitos de vida. Descobrir a nossa essência, descobrir quem nós realmente somos e desenvolver esse amor genuíno por nós mesmos, porque a partir desse amor que a gente desenvolve por nós, a gente consegue transbordar para as outras pessoas. E aí, nesse processo, dessa jornada de redescoberta, existem 3 níveis que são fundamentais, onde você precisa cultivar essa sua autoestima. E você não pode negligenciar nenhum desses pilares se você quiser que a sua autoestima seja realmente uma autoestima genuína, uma autoestima inabalável. Porque se você não der atenção para qualquer um deles, a sua autoestima ela nunca vai ser algo sólido e sustentável. Ela vai estar constantemente sofrendo com altos e baixos. O primeiro pilar que a gente deve agir para fortalecer a nossa autoestima é o mais óbvio, é o que as pessoas mais buscam ali, mais instintivamente, mais superficialmente, que é o cuidado do corpo físico. Mas esse cuidado, ele não deve ser só estético. Você tem que cuidar do seu corpo com amor e carinho, e ser realmente consciente dele, dar atenção a ele, atender às reais necessidades dele, respeitar os limites, nutrir de forma adequada, descansar, fortalecer, enfim, tudo que você possa fazer de forma equilibrada, sem agredir os seus limites e principalmente sem cometer abusos. Uma das formas que a gente mais negligencia, o nosso corpo é cometendo abusos com ele, e isso é um sinal claro de uma autoestima baixa. Embora você não seja o seu corpo, embora o seu corpo seja algo temporário, que vai voltar ao pó eventualmente, esse corpo que te foi concedido aqui nessa vida, ele é muito importante porque ele é a sua forma de expressão aqui. É através dele que você vai experienciar essa sua jornada de vida, é através dele que você vai aprender lições, crescer e evoluir. Você precisa, então, desse corpo aqui como uma ferramenta de interação, de comunicação, para experienciar tudo aquilo que você precisa experienciar nessa vida. Então a gente nunca deve negligenciar o nosso corpo, a gente tem sim que cuidar dele, porque ele faz parte da nossa experiência aqui, ele faz parte da nossa evolução. A negligência com o corpo em si, ela já é um reflexo da falta de autoestima que vem dos outros níveis. Mas os 3 níveis, eles se comunicam entre si. Então, o nosso estado de espírito, ele afeta o nosso estado mental, que afeta o nosso corpo. Mas o contrário também é verdadeiro. Então, você tem que manter esses elementos sempre muito bem equilibrados, para que você tenha uma experiência equilibrada. O segundo nível, onde você deve cultivar a sua autoestima, é o nível mental. E para isso, você precisa se tornar mais consciente do seu diálogo mental, porque só assim você vai conseguir modificar ele. Quando a gente tem uma autoestima baixa, o nosso diálogo mental, o nosso autodiálogo, geralmente ele é negativo. Então vão existir momentos onde você vai afirmar na sua mente, em pensamentos, coisas negativas em relação a você. Então você vai ter crenças negativas em relação a você, e essas crenças e esses pensamentos, eles vão se manifestar em determinados momentos. E se você não estiver prestando atenção nisso, cuidando disso, você não vai notar. E se você não notar, você não vai conseguir modificar eles.
O primeiro passo para a gente modificar qualquer coisa, qualquer padrão de pensamento, é se tornar consciente deles. Então você tem que começar a observar essas ideias fixas que você tem sobre você e você precisa questionar elas. Então, por exemplo, em determinada situação onde você percebe que você não se sente boa o suficiente, se perguntar: por que eu não me sinto boa o suficiente para isso? Por que você se sente insegura em determinadas situações? Você precisa se questionar porque você precisa entender o que tem por trás de cada um desses padrões de pensamento. E aí, para cada pensamento negativo que você descobrir que você sustenta em relação a si mesma, você tem que se perguntar: por que eu penso isso de mim? E aí tem um exercício interessante que é as 7 camadas de porquê. Então, para cada resposta que você se der, você vai se perguntar novamente: por quê? E aí, para essa resposta, você vai perguntar novamente por quê, até você completar as 7 camadas de porquê, perguntando 7 vezes por quê para cada uma das respostas que você der, para você conseguir chegar na raiz do problema. Quando a gente leva esse exercício a sério e vai acessando respostas cada vez mais profundas, muitas vezes a gente se dá conta que a raiz do problema, né, que a causa inicial daquele problema, tá em um evento que aconteceu na sua infância, né, há 10, 15, 20 anos atrás, quando alguém te disse alguma coisa e você não soube lidar com aquilo por uma falta de maturidade, né, uma falta de discernimento, que quando a gente é criança a gente não entende muito bem as coisas, você não processou aquilo direito e aí você acabou guardando uma mágoa muito grande e aí aquilo fica gravado em você e gera uma crença negativa sobre você mesmo. Só que depois de adulto, se você olha para aquilo com mais maturidade, com mais discernimento, você é perfeitamente capaz de ressignificar aquela experiência. Então você consegue desfazer a mágoa e assimilar as coisas de uma forma completamente diferente. E esse é o objetivo desse exercício das 7 camadas do porquê, fazer você chegar na causa raiz do problema e resolver ele, né? E ressignificar aquele problema, porque geralmente tá em alguma mágoa que a gente pode sim desfazer se a gente souber mudar a nossa percepção em relação aos fatos. Bom, e o terceiro nível é realmente onde a mágica acontece. Eu acho que se alguém me dissesse isso há uns 7 anos atrás, eu não sei se eu iria acreditar. Mas a qualidade da sua vida espiritual e a busca ativa pelo desenvolvimento espiritual é um negócio que, assim, tem o poder de transformar a sua autoestima de uma forma muito profunda e permanente. E não existe nada na Terra, nesse mundo, na medicina ou na indústria farmacêutica que faça esse milagre. Aí você pode se perguntar: mas eu conheço uma pessoa super religiosa, que super frequenta lá a sua religião e ela não tem uma autoestima boa. E esse é um dos principais problemas que fazem as pessoas não compreenderem o que é realmente o desenvolvimento espiritual e que faz com que as pessoas rejeitem muito essa ideia. É você confundir o desenvolvimento espiritual, você confundir Deus com uma religião. Você achar que é obrigado você frequentar a religião XYZ para você se desenvolver espiritualmente, quando isso não é verdade. Não é um atributo de um frequentador de determinada igreja. Não é algo que você consegue se convertendo em algum lugar. Não tem nada a ver com isso. Todos nós temos uma natureza espiritual. O conflito maior da vida humana é que a gente tem uma luta frequente entre os nossos instintos animais, que é a nossa parte egóica, e a nossa natureza espiritual. Então, uma puxa para cima, outra puxa para baixo. O papel da religião é nos conectar com essa espiritualidade, é nos conectar com Deus, né? É fazer a gente se lembrar dessa nossa natureza espiritual e viver de acordo com isso. Só que a religião, embora bem intencionada, ela foi criada pelo homem. E existem religiões e religiões. Os homens são falhos. Logo, as religiões também vão ter as suas falhas. Agora, Deus não é falho. Deus é perfeito. Então, frequentemente, as pessoas que têm muita resistência, né, de se aproximar de Deus, ou que se dizem agnósticas ou até mesmo ateístas, é porque associa Deus a uma religião XYZ. E aí a pessoa tem um preconceito com aquela religião, ou com pessoas que ela conhece que frequentam aquela religião, e aí ela associa isso a Deus e ela faz uma mistura na cabeça dela e ela acaba se afastando de uma parte tão importante da natureza dela. Mas assim, quando a gente se afasta completamente disso, quando a gente se afasta da nossa espiritualidade, quando a gente não tem o hábito de pensar em Deus, de fazer essas reflexões, de pausar a nossa mente, dedicar todos os dias um tempo para isso, a gente está negligenciando o principal pilar da nossa autoestima, porque esse vai ser o nível onde você consolida a sua autoestima.
Se você cuidar da sua autoestima só nos 2 primeiros níveis, ou só no primeiro nível, que é o do corpo, que é o que a maioria das pessoas fazem, acaba que a sua autoestima, ela se torna uma autoestima abalável, né? Uma autoestima que tem altos e baixos, uma autoestima que não é estável e que depende muito de coisas externas e de validações para ela se manter. Mas quando você consolida a sua autoestima se desenvolvendo espiritualmente, né, se consolida ela nesse nível espiritual, essas coisas se tornam irrelevantes. Porque veja bem, o corpo, embora ele seja sim muito importante, a gente não pode negligenciar ele é temporário. E ele vai passar por um processo natural de envelhecimento que é irreversível, que é inevitável. Então o corpo, ele não pode ser um fim em si mesmo, porque você não é o corpo. Focar a autoestima só nesse nível é ter uma autoestima muito precária. Uma autoestima que é muito dependente de coisas que não estão sob o seu controle. A nossa mente, ela também não é um fim em si mesma. A nossa mente também é uma ferramenta. É como se ela fosse uma ponte de comunicação entre o plano espiritual e o físico. Mas existe algo que está além dela e para o qual a gente precisa dar a devida atenção. Desenvolver inteligência emocional, por exemplo, é uma forma de você cultivar a sua autoestima no nível mental, né? Na esfera da mente. Porém, em muitas ocasiões, para você realmente conseguir ter essa inteligência emocional, para você realmente conseguir manter isso, você precisa de compaixão. Compaixão é uma coisa que vem da sua natureza espiritual. Ela não vai vir do seu ego. E essa é a importância de você estar em constante contato com essa parte sua, porque ela vai prover muitas coisas das quais são imprescindíveis para que a sua autoestima nos outros níveis se mantenha. O seu real valor, ele é intrínseco e imutável. Ele não depende do que você faz, ele não depende do que você fala, ele não depende de quanto dinheiro você tem, nem de onde você mora, nem da roupa que você usa. A sua existência, por si só, ela é um milagre. E fortalecer a sua autoestima é descobrir esse milagre. Então, para você fortalecer diariamente a sua autoestima, agindo nesses 3 pilares, eu vou te dar uma sugestão de rotina de autocuidado que você deve fazer todos os dias pela manhã e pela noite, que vão fazer com que você atue diretamente em cada uma dessas esferas. É bem importante a gente começar o nosso dia já alinhando essas 3 coisas. Caso você não tenha o hábito de fazer um ritual matinal todos os dias, né, antes de você sair para trabalhar, antes de você começar os seus afazeres diários, eu recomendo que você leia o livro O Milagre da Manhã, e você vai entender a importância de você acordar um pouquinho mais cedo e fazer um pequeno ritual todas as suas manhãs, visando o seu autodesenvolvimento, seja uma prática espiritual, seja uma prática esportiva, enfim. Aqui eu vou sugerir uma prática de autoestima. Então você vai acordar, geralmente a primeira coisa que a gente faz quando acorda é a gente vai ao banheiro. Então você acorda, vai ao banheiro, faz um skincare, né, lava o seu rosto bem, aplica os produtos que você costuma aplicar, começa cuidando, né, um pouquinho do seu corpo. Depois você toma um copo de água para se hidratar e aí você vai sentar e fazer uma leitura espiritual. O que seria uma leitura espiritual? Você lê algum livro que fala sobre a espiritualidade, algum livro que te ensina algo sobre a sua natureza espiritual. Pode ser a Bíblia, pode ser um devocional. Se você gosta da doutrina espírita, pode ser um livro espírita. Pode ser também os livros do Dr. David Hawkins, já resenhei alguns deles aqui no canal. Indico também o livro Um Curso em Milagres, principalmente para aquelas pessoas que se consideram cristãs, mas não necessariamente frequentam religiões, igrejas e templos. É bem interessante. Então separa pelo menos 25 minutinhos para fazer essa leitura. Eu gosto bastante de ter sempre comigo um marcador de texto para eu realçar e reler as partes mais importantes, as partes que me marcam mais. Eu acho que isso ajuda muito a absorver o conteúdo realmente que está sendo lido, né? Ajuda a gente a prestar atenção no que a gente está lendo. E por último, você vai colocar 15 minutinhos aí no timer do seu celular para você fazer uma meditação. Então 15 minutinhos para você disciplinar a sua mente. Se você não tem o hábito de fazer isso, nunca meditou na sua vida, eu sugiro que você inicie com meditações guiadas, porque elas vão te dar uma orientação ali até você conseguir entender como que realmente funciona o processo. Então esse seria um pequeno ritualzinho para você fazer todas as manhãs. Para isso você precisaria acordar pelo menos aí uns 45 minutos antes do horário que você habitualmente acorda. E aí no fim do dia, você também faz uma pequena rotina de autocuidado. Se você não se exercita pela manhã, no final da tarde é um bom horário para você se exercitar. E assim, se você é sedentário, comece fazendo qualquer coisa que esteja ao seu alcance, onde você estiver, com o que você tiver. Nem que seja fazer uma sessão de alongamento em cima do tapete da sala. Qualquer coisa que você possa fazer, mas que você faça todos os dias,
serve para começar? A gente primeiro precisa começar, né, a colocar o nosso corpo em movimento. Conforme a gente se acostuma, a gente pode ir aumentando o grau de dificuldade. Bom, e aí depois que você se exercitar, que você tomar seu banho e nutrir adequadamente o seu corpo, eu sugiro que você tenha um diário de autoestima, um diário onde você escreva nele todas as noites antes de dormir. Então você vai simplesmente recapitular o seu dia, escrever ali em primeiro lugar todas as coisas boas que te aconteceram naquele dia. Então você vai lembrar tintim por tintim do seu dia, cada passo, né, que você deu ali, da sua rotina, e anotar todas as coisas boas que aconteceram com você durante o dia. Isso é importante para mudar a nossa percepção, porque a gente geralmente no piloto automático a gente vai ter o hábito de olhar sempre para as coisas ruins, sempre para as coisas negativas. E quando a gente está tentando mudar a nossa mente, a gente precisa inverter essa percepção. Inclusive, fiz um vídeo só sobre isso aqui no canal, vou deixar o link aqui para quem quiser assistir. E o segundo uso que você vai dar para esse diário é tomar consciência de todos os pensamentos negativos que você teve em relação a si mesma naquele dia e questionar eles um por um, e fazer aquelas 7 camadas do porquê. E por fim, para terminar o dia, você pode fazer uma meditação novamente ou fazer uma leitura espiritual de novo. É bem interessante ler livros que nos acrescentem coisas boas antes de dormir, pra gente ter um sono tranquilo, né? Muitas vezes a gente acaba até sonhando com coisas relativas àquilo que a gente assistiu, àquilo que a gente viu, àquilo que a gente absorveu antes de dormir. Então, quanto melhor for a qualidade daquilo que você teve contato antes de dormir, melhor vai ser o seu sono e maior vai ser o proveito, né, que você vai tirar desse seu estado de sono. Bom, essas são ações pequenas de autocuidado que você pode inserir na sua rotina, fazer todo santo dia. Se for interessante, você pode criar um rastreador de hábitos, né, no Notion, por exemplo, onde todos os dias você vai lá e dá um check em todos os hábitos que você cumpriu, para você conseguir se organizar e se comprometer nesse processo. E por mais simples que pareça, e pode ser que no curto prazo você não veja diferença nenhuma, mas essas ações, elas são muito importantes, elas são muito poderosas e ao longo do tempo elas geram mudanças muito significativas na nossa autoestima, na nossa personalidade, na nossa forma de enxergar o mundo, né? Na nossa forma de interagir com os outros, inclusive. Então, se você seguir isso religiosamente, daqui 3 anos, pode ter certeza que você vai ter mudado muito. Que você vai ter uma autoestima muito maior do que você tem hoje, que você vai ser muito mais confiante, muito mais livre, muito mais autêntica e muito mais feliz. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que esses ensinamentos tenham feito sentido pra você e que eles te ajudem a despertar e a se redescobrir da mesma forma que eles me ajudaram. Um beijo e até o próximo vídeo.